Nós somos contra a privatização. Mas por que que nós somos contra? Por que que não vale a pena privatizar? Né? Quem paga a conta dessa privatização? O que está por trás dessa ideia de privatização? Né? E por que que em regime de urgência, né? No Brasil, tudo que nos prejudica com uma rapidez e aquilo que é importante fica 20 anos parado na Câmara dos Deputados. Então, a gente precisava fazer esse debate de conteúdo, né? Que o Robson trouxe, a Laura, o Bruno, o Alexandre, você e o deputado Rogério Corrêa nos trouxe o panorama da Câmara dos Deputados. Porque na medida do momento que a gente discute o conteúdo, a gente sai dessa polarização que os privatistas tentam nos impor, né? É como se nós estivéssemos em campos opostos, um gritando com o outro, e quando a gente grita, a gente não escuta o argumento do outro. Por isso eles gritam tanto. Por isso eles fazem tanto a política da morte o tempo inteiro, né? De modo que isso nos impeça de discutir o conteúdo. Então, quando nós pensamos essa audiência, em mais um compromisso com os trabalhadores, em mais um compromisso, na minha opinião, realizar essa audiência é um compromisso com a sociedade brasileira, nosso objetivo era que nós pudéssemos discutir esse conteúdo, para que as pessoas que vão nos ver, que estão nos vendo, que vão nos ver na reprise dessa audiência, que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais da Assembleia, possam refletir. A gente está recebendo algumas perguntas aqui. Com 1,5 bilhão de lucro em 2020, apesar de ser social e essencial, os Correios dão muito lucro. É incabível essa ideia de privatização. Ou seja, essa é a opinião do Rodrigo, de Manhumirim. Na medida em que as informações chegam para as pessoas, elas começam a pensar, mas para que privatizar? Qual é o motivo de tornar privado aquilo que, enquanto empresa pública, tem sido tão importante para o país? Quais são as consequências de se tornar privada? A gente tem um exemplo mineiro, gente, da Vale, a Vale mata, continua matando, é reincidente em assassinatos. Marcelo, de Várzea da Palma, está nos lembrando aqui que, além da campanha Papai Noel, tem a questão das provas do Enem, das entregas de vacina, como ficaria depois de privatizar. Então, todas as perguntas nós precisamos nos fazer. E eu costumo dizer também que quando nós elegemos os atuais deputados federais, deputadas federais e senadores, nós não elegemos uma constituinte. Nós não elegemos parlamentares para fazerem mudanças estruturais de modo a constituir um outro Estado brasileiro. Então, para isso, você precisa eleger parlamentares com essa função. Então, eu também questiono a legitimidade de votações como essa, como a PEC da reforma administrativa, porque eles não foram eleitos com essa autoridade, de alterar o Estado brasileiro como eles têm feito, e sempre sem debate, e sempre de madrugada, que são as votações, e sempre sem participação popular, porque a pandemia, evidente que dificulta todas as condições, de nós nos manifestarmos. Todas as demais PECs, antes da pandemia, nós estávamos em Brasília. Claro que, evidentemente, recebidos com muita violência e repressão, mas não deixávamos de estar lá. Estávamos lá, fazendo as nossas manifestações, fazendo a nossa forma de resistência. Esse debate precisa estar no município também. E as câmaras municipais têm esse dever, assim como a nossa Assembleia, de propiciar o debate de conteúdo, de modo que a população possa participar, possa ter acesso às informações que não são veiculadas na grande mídia. Por isso que eu sou muito fã da TV Assembleia, porque ela traz essa diversidade, chega nas pessoas com todos os pontos de vista. Existe uma manipulação de informações em geral, dando a falsa ideia, O próprio nome, reforma administrativa. Se nós formos ler a PEC 32, não está fazendo reforma administrativa. Está mudando o Estado brasileiro no que se refere à prestação de serviços, colocando a iniciativa privada em detrimento do serviço público. Então, esse processo que a gente vai construindo, de trazer o contraditório, acho que ele cumpre muito o objetivo. Um instrumento a serviço da classe trabalhadora. Quero agradecer, mais uma vez, os membros da Comissão de Administração Pública que votaram para
de forma unânime, inclusive, para que nós realizássemos essa audiência. Eu acho muito importante a escuta da população, a escuta da sociedade, né? O parlamento só pode ser parlamento se ele escuta as pessoas. Nenhum de nós que está no espaço de representatividade tem o direito de fazer o que quiser. Nós temos que estar sempre conectados com a sociedade, com a população, ouvindo para ter a melhor atuação parlamentar. O contrário disso é essa política do autoritarismo, da morte, né? De subir na motocicleta na moto sem máscara, sem capacete, e dando aí mostras de que é um genocida. A audiência ela fica disponível no site da Assembleia, assim como a apresentação. Quero agradecer a presença do deputado federal Rogério Correia, representando a Câmara dos Deputados, e dizer a ele que estamos juntos contra a PEC 32 e faremos nesta quinta-feira também um debate, audiência pública, não aqui nessa comissão, mas na comissão de trabalho. Agradecer a presença do Robson Gomes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e também secretário de Assuntos Jurídicos da FENTEC, que é a federação, né, dos sindicatos. Robson também é da direção da Central Única dos Trabalhadores aqui em Minas Gerais. Marcos Vinícius, presidente da Associação dos Profissionais dos Correios de Minas Gerais, muito obrigada. Alexandre Simões, advogado, muito obrigada. Bruno Borba, administrador da empresa Dona Chica, muito obrigada. E a nossa querida Laura Sabino, muito obrigada pela presença de vocês nessa audiência, que cumpriu plenamente a nossa tarefa de conversar, de expor e de demonstrar os prejuízos desta privatização da nossa empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Reafirmo o meu compromisso de luta contra as privatizações e a luta em defesa, a favor e junto à classe trabalhadora e junto aos trabalhadores dos Correios, aqui representado através do Robson. A presidência informa que esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia, assim como as apresentações que tenham ocorrido, os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e horário da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, deseja que nós tenhamos uma semana de luta, menos luto, lutemos pela vida e finalizemos a semana no dia 29 com Fora Bolsonaro em cada canto desse estado e desse país. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Um abraço.